Mais um vídeo aqui para a gente falar sobre turbomáquinas, né? Hoje o nosso quadro Turbivap Conversa, aquele quadro onde eu fico de boca calada aqui, né? Ouvindo um especialista para trazer suas experiências para nós. Hoje um tema bastante interessante, falar sobre confiabilidade de equipamentos rotativos. E para isso aí, para não ficar delongando muito, eu estou aqui hoje com o Paulo Santos. Muito boa noite, Paulo. Muito obrigado aí pela atenção, tá? Pela disposição de estar batendo esse papo aqui. E se apresenta aí pro pessoal um pouco, né? Conta um pouquinho sobre você, sobre o propósito aqui desse nosso encontro. Bom, boa noite, em primeiro lugar, né? Agradeço ao Ronaldo pela oportunidade, pelo convite da gente estar trocando ideias, trocando experiência. Na realidade, o assunto é um assunto muito pertinente na indústria, né? De uma forma geral. E assim, a gente tem um pouco de experiência aí, são mais de 33 anos só de Petrobras, né? São 48 anos de, como a gente fala, né? De carteira assinada. Isso. Desde os 15 anos que a gente trabalha, então, nessa área de manutenção, de mecânica. E eu sempre tive a curiosidade, né? Que eu penso que a base da confiabilidade é curiosidade, não se acomodar com aquilo que está acontecendo, né? Está buscando sempre entender os motivos, entender as causas, propor melhorias, né? Então, esse sempre foi o meu objetivo, meu foco, né? Minha linha de raciocínio, linha de trabalho. Então, nesses mais de 33 anos de Petrobras, eu sempre tive esse foco. Buscar a excelência naquilo que a gente faz. Excelente, Paulo. É óbvio que também nós podemos eventualmente fugir bastante aí do tema, né? A gente só tenta trazer aqui, né, o que a gente anunciou de forma geral, assim, né, que a gente se colocou aí para numa primeira discussão a gente falar, né? Então são três tópicos bem elementares, né? Mas, de novo, com flexibilidade, tá? Então a gente pretende abordar aí sobre manutenção preditiva, né, monitoramento de condição, análise de falhas e a parte de impacto, né, da operação da confiabilidade. Então, Paulo, você dá o tom que você achar, tá? Eu já falei demais. Esse aqui, como eu disse, né, o quadro que a gente traz aqui é o especialista, né? Mas, assim, eu acho que seria interessante a gente começar do começo, né? Óbvio que para quem já como diz aí, macaco velho, né? Pode ficar uma coisa muito repetitiva, mas, assim, trazendo para nós, assim, eu também, né? Esse quadro aqui também é onde eu tenho um pouquinho mais de oportunidade para se aprofundar, né? Óbvio que a gente está no trecho, a gente conhece um pouco, mas não é o nosso forte, né? Então, defina aí para a gente o que é a confiabilidade, né? Associada principalmente na nossa área, plantas térmicas, né? A gente está falando, obviamente, de equipamentos rotativos, né? Mas o que é a confiabilidade? O que é manter ou ter um processo, né? Uma confiabilidade, estabelecer esse critério para fazer uma operação segura, uma operação confiável? Confiabilidade, eu penso que ela começa pela cultura da empresa. Não dá para a gente associar confiabilidade a meia dúzia de pessoas, né? Nós temos que ter uma cultura. Então, a confiabilidade ela começa na execução. A gente tem visto aí muitas empresas investindo em alta tecnologia. Isso é muito bom. Porém, você pode ter toda a tecnologia. Se a base da pirâmide não estiver engajada, toda essa sua tecnologia vai ficar na mão de meia dúzia. Então, o que eu quero dizer com isso? A execução tem que estar alinhada com o objetivo. Então, fazer um trabalho de forma correta, uma pré-análise na desmontagem, ter a cultura de fazer sempre os cinco porquê, está desmontando o equipamento. Por que aconteceu a falha, né? Ter essa curiosidade, né? Isso começa, então, na execução. E aí vai permeando todas as camadas da hierarquia. Não adianta o gerente geral, o diretor, gostar de confiabilidade e querer investir, se a base não tiver no mesmo propósito, vai ser uma pessoa frustrada, né? Eu tive, durante longos anos aí, vendo, né, várias empresas que eu visitei, participei de auditoria dentro da própria Petrobras, e a gente vê muitos trabalhos excelentes, mas quando não tem o engajamento, o trabalho ao longo do tempo vai se perdendo. Então, confiabilidade começa no básico. O executante tem que estar entendendo o que está fazendo, tem que estar engajado em tentar resolver o problema e ser um apoio para a equipe que estiver focada para fazer a confiabilidade de uma forma de gestão. Né? Essa equipe ela vai ter todos os dados confiáveis da base. Então, um relatório bem preenchido, levantamento dimensional bem feito, todas as informações pertinentes ao equipamento vai ser a base para você ter a confiabilidade, abastecer um banco de dados de forma adequada, com qualidade, com coerência, para você depois tirar de tudo isso, né, os caminhos que você vai seguir. Então, vai ter um equipamento que está falhando de forma sequente. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. Mas se a informação que está chegando diz que está tudo bem, quando desmonta e você sabe que não está, qual vai ser a sua ação? Né? Então, quem é o gestor, ele precisa da base bem fundamentada e precisa ter a qualidade de informação. Então, isso passa pela cultura da empresa. Né? Eu vejo muito no LinkedIn excelentes trabalhos, empresas investindo em monitoramentos contínuos de máquinas, mas é muito dado. O que você faz com esses dados?
Sim. Então, o básico, né, da confiabilidade começa pela execução. E às vezes as pessoas ficam amedrontadas. "Pô, eu vou fazer a confiabilidade se eu não tenho recurso para investir." Mas a confiabilidade ela é feita de forma simples. A confiabilidade é a somatória de boas ações técnicas para manter o equipamento operando. No final, o que que a gente quer? Um equipamento operando em condições adequadas, dentro dos seus parâmetros operacionais, com segurança. Isso vai dar confiabilidade naquele equipamento, né, no tempo de vida útil dele vai ser prolongado, não vai ter falhas prematuras, desde que toda a cadeia esteja engajada no mesmo objetivo. Então, o operador tem que estar consciente do que ele está fazendo, enfim, todos que estão envolvidos naquele equipamento têm que ter o mesmo objetivo. Isso é confiabilidade. Não é um grupo de pessoas, né, afastadas pensando o que vai fazer. Precisa ter esse grupo, sim, para fazer a gestão, mas toda a cadeia tem que estar envolvida, né? Não consigo ver a confiabilidade com um grupo de meia dúzia, ou só com a liderança maior. Não, a confiabilidade começa na base. O trabalho bem feito, ele vai gerar confiabilidade, né? Cuidado, uma limpeza de caixa de Macau, por exemplo. Muitas vezes a pessoa não dá atenção, mas se não fizer bem feito, já está ali um gatilho para um problema. Então não adianta ter, né, todos os equipamentos do mundo monitorando, se ali na hora Sim. de fazer uma boa limpeza, o mecânico acha que não é tão importante. Então, é essa cultura que tem que Tá. passar, né? Isso a gente faz investindo realmente em treinamento, em Hum? capacitação, troca de experiências. Eu acho que esse é um caminho, não é simples, não é fácil, mas é um caminho seguro, né? Porque ele vai te dar a tranquilidade de saber que a sua cultura, né, dentro da empresa, ela pensa igual em todos os níveis. Você já deu uma introdução, né? Agora vem uma provocação assim. Você falou que tem que estar todo mundo envolvido, mas sobre o aspecto de quem de fato é a responsabilidade. Eu sei que é um ponto crítico, mas olhando assim do ponto de vista do cliente, ou do consultor de manutenção, né, de confiabilidade, como que você enxerga isso aí, o Paulo? De quem que seria a carga maior, né, nesse sentido? Eu acho que tem que ter um líder que pense em confiabilidade, mas ele tem que ser o exemplo. Por que que ele tem que ser o exemplo? Porque quando ele for conversar com as pessoas, para trocar uma ideia, para tentar entender o que está acontecendo, as pessoas têm que ver nesse líder, nesse consultor, nesse gestor, nesse coordenador, enfim, uma pessoa que está ali para somar junto com a equipe, para encontrar a causa e não encontrar culpado. Porque o grande problema é que as pessoas que deveriam ser os gestores da confiabilidade, muitas vezes estão buscando culpados. E confiabilidade não é buscar culpado, buscar causa. E aí confunde. E aí você não tem a confiabilidade a partir da base, porque as pessoas têm medo de expressar, de dizer, olha, eu errei aqui, isso aqui talvez pudesse ser assim, eu tenho essa ideia. As pessoas têm medo de se expressar. Então, assim, eu entendo que tem que ter um líder, o gestor do setor tem que ser o capitão, não tem jeito, mas as pessoas que estão envolvidas na execução, nível técnico, têm que se incomodar com as coisas que estão erradas. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quem tem que ser o responsável? É o gestor, porque se ele não comprar ideia, tudo que vier até ele através de quem está fazendo ou tentando pelo menos fazer confiabilidade vai acabar indo para a gaveta, né? Assim que eu vejo uma confiabilidade bem consolidada. O gestor comprou a ideia e dá liberdade para aquelas pessoas que estão envolvidas, né, na execução, envolvidas ali no dia a dia, estarem fazendo as coisas sabendo que tem um respaldo, né? Porque quem vai dar o respaldo é quem tem a chave do cofre, não tem jeito, né? Tá, perfeito. Assim, vamos tentar organizar um pouco as nossas ideias ali. Então, a gente pretende, né, falar ali no aspecto 1, já definimos o que é, né? A manutenção, a confiabilidade, na verdade, né, ela está enquadrada como, né, naquele clássico tipo de manutenção corretiva, preventiva, preditiva. Sim. Ela se enquadra na preditiva, né? Se você puder falar um pouco mais como que ela surgiu, né, por que que ela se tornou tão estratégica, né, sobre o ponto de vista de gestão, né, da própria confiabilidade, né? E por que né, a gente deveria. É óbvio que as empresas mudaram muito, né? Aí existem empresas que fazem ainda o velho corretivo, né? Não estão olhando muito para frente nem para trás, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa classificação, desse tipo de manutenção preditiva, né? Olhando ali pelo aspecto mesmo da confiabilidade. Não, a preditiva, ela mudou, eu lembro, no início da década de 90. Por quê? Começaram a serem produzidos equipamentos portáteis, equipamentos que davam uma qualidade de informação bem diferente. Eu trabalhei com
equipamentos analógicos. Ah, Então, nessa época, você fazia confiabilidade ou preditiva, né? Só que você não tinha todas as informações. Era algo mais empírico, você ia testando, ia tentando, né? Tentativa e erro, porque você não tinha informação. Você ia medir uma vibração, por exemplo, era analógico, você ficava no dial tentando acertar com a frequência que estava. Depois que veio, que surgiram os aparelhos digitais, você conseguiu ter espectro de frequência, número de linhas, aí você começou a dividir o que é elétrico, o que é mecânico, enfim, você começou a abrir o horizonte de possibilidade de análise. Então, eu acho que no início da década de 90, pelo menos na Petrobras foi assim, eu participei desde esse início, onde as pessoas, né, a gerência identificou a necessidade, a oportunidade e traçou um perfil, porque antes o perfil que tinha era pessoa que tinha problema de absenteísmo, vai para aperitivo, vai para lubrificação. Era meio assim, e vamos correr atrás de corretivo. Quando o mundo começou a fazer o movimento de acompanhar, de buscar informação, de fazer gestão dos ativos, né? uhum. Nós intervimos e não o equipamento dizer quando que ele tem que intervir, e se nós, que antes na corretiva você fazia o que o equipamento queria, né? Quebrar você tinha que correr. A preditiva trouxe essa ferramenta, essa possibilidade de você estar observando, acompanhando, identificando, colocando parâmetro e agindo antecipadamente. Ah, Só que aí criou-se um perfil, pelo menos dentro da Petrobras foi assim, criou-se um perfil das pessoas que iriam trabalhar nessa atividade. Tinha que ser alguém proativo, alguém que se incomodasse, né, com um erro constante, que quisesse realmente buscar a causa, porque preditivo é isso. Preditiva não é só medir um parâmetro lá e, né, como o pessoal fala, espetar a máquina, pegar um dado e jogar no computador, não. Quando você está na frente da máquina, você já está fazendo uma pré-análise ali, vendo todas as possibilidades, condições de processo, condições de fixação, de suportação, enfim. Quando você vai fazer o seu espectro, você já tem todas essas informações, né? Essa coisa do analista ser a pessoa que coleta ser outra, para mim não funciona bem, porque você uhum. perde essas informações de campo. Essa expertise precisa ter. Eu nunca gostei desse tipo de configuração e às vezes que eu vi não deu certo por causa disso. Porque quem está analisando, muitas vezes não tem a experiência de quem está medindo no campo e não vê aquilo que precisa ver no campo, que está influenciando aquele resultado, e aí fica aquela coisa mal feita, né? Fica um remendo. Então, eu sou a favor de a pessoa que coleta, a pessoa que porque ele tem que ver tudo. Eu já tive casos de 2 fios de rosca mudar totalmente o comportamento. Por quê? Porque a bomba estava numa condição fora do BEP, porque a carga da unidade estava diferente. E como é que a gente vê isso? No campo, ouvindo o ruído, né? Você usa outros aspectos da preditiva, que é a parte tátil, né? O ouvido, você usa os sentidos, né? Para você também estar influenciando na sua análise, né? Não é somente um risco frio, né? Aquele que o pessoal costuma falar, aquele monte de risquinho no papel. O risquinho no papel está traduzindo algo lá do campo. Esse é o pulo do gato que eu penso. Primeiro, a equipe tem que ser experiente, tem que já ter dado umas marretadinhas na ponta do dedo, né? Tem que ter participado, tem que ter feito a execução de equipamento, entender como é equipamento por dentro, porque isso é fundamental, Ronaldo. Eu tive experiência de pessoas que eram extremamente hábeis com a tecnologia, mas sem conhecimento, sem experiência nenhuma. Não deu Uhum. certo. É mais fácil pegar alguém que não tem tanta habilidade, mas tem um bom ouvido, tem uma percepção prática muito boa, e ensinar. Então, assim, a preditiva é uma atividade que eu particularmente gosto demais, me abriu um leque assim, de conhecimento extremo. Até hoje a gente aprende, né? Porque a gente aprende todo dia, mas Sim. assim, a possibilidade de entender como é que comportamento do equipamento, né? Fazer uma correlação de processo com vibração. Tinha época que eu sabia até qual era o tanque de petróleo que estava sendo processado pelo comportamento dos equipamentos. Mas Uhum. isso requer campo, Uhum. requer buscar, requer ser curioso, estar engajado junto com a operação, trocando ideia, buscando entendimento, né? Como o equipamento funciona. Eu tenho assim na minha mente que nós temos que conhecer os conceitos, nós temos que ter os conceitos das coisas que você está fazendo. Então, preditivo, você tem que ter o conceito de como o equipamento funciona. Quais são as possibilidades, né, de trazer a esse equipamento um defeito, uma falha, uma mudança de condição? O que pode alterar isso? Então, ter o conceito de como funciona uma bomba, como funciona um compressor, um motor, uma turbina, enfim, os equipamentos rotativos. Qual é o conceito de funcionamento? Qual é o conceito mecânico disso? Qual é o conceito de processo para esse equipamento? Então, essas coisas, quando você une, você tem essa curiosidade, você busca isso, você fica um homem de preditiva fazendo confiabilidade no campo.
Tá. E- O que que Então, você enxerga, né? Quais são as maiores dificuldades aí para se implementar mesmo, né? Uma confiabilidade, um processo de forma eficaz? O que você enxerga de tabu, de dificuldade mesmo concreta e estrutural nas empresas? O maior, se fosse elencar assim, o principal deles. eu acho que o ponto principal é que hoje o jovem ele não está muito focado em pôr a mão na ferramenta. Tá. A tecnologia está aí, nós estamos perdendo vários especialistas em turbomáquinas. Você é da área, você sabe que formar alguém em turbomáquinas não é algo rápido. Então, assim, as empresas estão contratando pessoas que não têm experiência e estão dispensando as pessoas que têm experiência. Então, o turnover está muito alto. Porém, quando você pede pessoa que tem experiência, muitas vezes porque o valor do salário é maior, só que essa pessoa agrega um valor para a sua atividade que aquele que vai ganhar menos não tem condições. E às vezes não quer ter. Quando a Não? pessoa entra nova, todo mundo entra novo, não tem como. Porém, tem aqueles que entram novos e buscam conhecimento, busca aprender, está interessado em realmente absorver. E tem muitos, né, que nós sabemos, que entram e estão ali para pegar uma camisa qualquer e estão no time. Né? Então, esse tipo de pessoa não vai agregar nada. E quando você perde essa pessoa experiente, como é que você vai fazer um trabalho de confiabilidade? Como é que você vai ter alguém que seja um formador de opinião, que seja crítico, que não que se incomode com as coisas erradas? Porque muitas vezes as pessoas que estão começando, lógico, não vai ter essa experiência, essa bagagem de saber que isso aqui pode ser melhor, talvez um ajuste num plano de selagem de uma forma diferente pode dar um resultado melhor. Se eu pressurizar muito, posso gerar mais calor, então não é dessa forma, vamos ver, né, o que o projeto pede, enfim, vai buscar informação. Muitas vezes faz o que manda, e Exato. não é crítico, porque não tem experiência. E aí você tira aquela pessoa que poderia estar compartilhando a experiência para, né, subir o nível, você acaba perdendo. Então, assim, um dos problemas que eu vejo é esse. Eu vejo muita gente nova, muita gente sem muita bagagem, sem querer, e aqueles que querem não tem aonde se escorar, vamos dizer assim, né? Não tem com quem trocar essa a informação, essa experiência. Então fica assim. E para a visão assim que você tem, né? Você acha que acontece um pouco de achar, né, as empresas, as gestões, né, os gestores atuais, de achar que hoje, devido a todo esse monitoramento das máquinas, né, esse sensoramento para todo lado, entrando agora na parte de inteligência artificial e tudo mais, você acha que um pouco disso favorece esse cenário que nós estamos, no sentido de que, poxa, hoje tá tudo aí, espeta aqui o instrumento e já é feita a análise. Você acha que vai um pouco no encontro de Eu acho que desprezar, sim. como você está falando, esse pessoal mais da velha guarda, fala, não, você acha que vai nesse encontro? Eu acho que sim, porque todo esse monitoramento dá uma certa tranquilidade para a empresa. Só que você imagina o seguinte: eu estou coletando um número absurdo de informações, e o que eu faço com essas informações? Sim. Ah, eu vou parametrizar e eu saio fora do parâmetro, eu paro o equipamento e faço uma intervenção. Mas será que precisa? Eu já, inúmeras vezes, eu tive a oportunidade de impedir que equipamentos fossem tirados, mesmo estando fora dos parâmetros. Por quê? Porque havia uma condição excepcional que a gente podia corrigir antes de tirar, de remover. Então, na minha opinião, a preditiva ela veio para evitar remover equipamentos desnecessariamente. Mas como é que nós vamos fazer isso? Com experiência. Porque você imagina, você pega alguém que não tem experiência nenhuma e fala para ele, está vendo esse monte de monitor aqui, você vai ficar olhando para ele. Vê todas as Ok, luzinhas vermelhas que acendem. exatamente. Aí você avisa a gente, tá, mas vai fazer o que com isso? Quais são as ações mitigadoras que você pode ter e deve ter para tentar contornar? Você vai ficar refém do, ó, acendeu a luzinha vermelha, eu paro. E aí, para Uhum. para fazer o quê? Qual é a causa? Chama Então, o assim, OM, né? exatamente. Então, o que eu vejo, assim, tudo isso, toda essa tecnologia ajuda demais, não tem dúvida. Isso aí é indiscutível. Mas eu penso que quem está do outro lado do monitor tem que ter a experiência de interpretar aqueles dados, né? Tudo Né? aquilo que está sendo coletado. Uma correlação com o processo é fundamental. Então, se você não tem essa correlação, já dificulta muito, porque o processo em bomba científica, principalmente, 60% do comportamento, basicamente. Eu já tive inúmeros exemplos do processo interferir de uma forma assim absurda, inúmeros. Mas e se você não tem a experiência, não tem a expertise de avaliar isso? Você remove equipamento sem necessidade. E às vezes produz um problema onde não tinha. Ah, Então, assim, a tecnologia está aí, ela é uhum. importante, ela faz parte, mas preditiva, confiabilidade, a gente também faz de uma forma mais simples.
Porque às vezes você inibe empresas, né, que não podem, muitas vezes, investir em altas tecnologias de fazer confiabilidade, de fazer preditiva. Você consegue fazer um custo muito menor com fiabilidade. Não vai ter o mesmo know-how, não vai ter o mesmo banco de dados, não. Mas preditiva é acompanhar, antecipar. Confiabilidade é manter operando. Você consegue manter operando, sim, com confiabilidade, sim, desde que você tenha disciplina, cultura de confiabilidade, acompanhamento constante de qualidade. Eu não tenho condições de montar uma sala com 20 painéis, com computadores, com tecnologia, com sensor, Wi-Fi. Não tenho condições. Ok, mas mesmo assim, com aquilo que eu tenho, se eu tiver disciplina, uma cultura de confiabilidade, de cuidado, de zelo, eu consigo sim, uma empresa menor, ter confiabilidade de alto nível com o recurso que eu tenho. Então, a confiabilidade é mais do envolvimento da cultura do que somente do recurso. Eu já fiz confiabilidade sem ter muito recurso, porque você sabe, né? Você primeiro tem que mostrar que vale a pena para depois quem tem o dinheiro colocar lá o dinheiro para investir. Será que vai valer a pena? Então, eu já vi casos de a pessoa fazer com pouco e fazer bem feito. Esse é o detalhe. Você consegue fazer com fiabilidade, sim, com um investimento um pouco menor. Óbvio que você tiver condições de ter uma equipe multidisciplinar, de você avançar, isso aí é o melhor dos mundos. Mas aquela empresa que não tem, não vai fazer com fiabilidade? Faz com um termômetro infravermelho, faz com um aparelhinho mais barato, vai alimentando o banco de dados, vai percebendo, né, a correlação de processo, é o dia a dia, é a interação, é conversar. Então, dá para fazer confiabilidade com um recurso mais limitado. Tirando, assim, né, a sua bagagem de Petrobras, né, uma empresa bastante já instituída, né, bastante já estruturada, vamos dizer assim, né, pensando em outros nichos, né, em outros setores, é óbvio que você vem desse setor, né, o petroquímico, mas você acha que ainda, nos dias de hoje, grandes empresas ainda tratam a confiabilidade ainda como custo? Eu acho que sim. Eu vejo um movimento no sentido contrário disso, o que é muito bom, mas ainda está muito incipiente, muito incipiente. Só que assim, né, Ronaldo, a indústria 4.0 está aí. Então, o que se fala hoje é a indústria 4.0. Só que as pessoas acabam atropelando um pouco. Invade, vamos fazer indústria 4.0, vamos monitorar tudo, vamos colocar sensor em tudo, mas não tem o básico, a cultura no chão de fábrica. E a empresa acaba, vamos dizer assim, desistindo porque não vê o resultado. Está investindo alto, investindo em tecnologia, investindo em puxar acabamento ou não, enfim, investe alto e não tem o resultado que espera. O número de recebimento não cai, o número de falha não cai. O que está acontecendo? Então, não adianta só ter a tecnologia toda implementada, nós temos que trabalhar também na cultura, aquilo que eu falei no início. A base tem que estar engajada, o supervisor, o coordenador, porque com a cobrança em cima desse pessoal, prazo, vamos entregar rápido, vamos fazer rápido, vamos entregar. E já aproveitando o gancho, como que se relaciona, como que você enxerga, né, a questão ali da produção, né, nesse tema, né, da confiabilidade. Ou seja, quando muitas vezes a produção querendo priorizar, né, operar alguma coisa sobre um risco mais elevado. Como que você vê esse cenário também? Arnaldo, assim, toda empresa tem que dar lucro. Nós não somos loucos de dizer que nós vamos fazer confiabilidade à força. Confiabilidade é um somatório de forças. Vai ter momentos, e eu já passei por isso também, que você, com segurança, sabendo o que você está fazendo, você vai entregar o equipamento com mais agilidade, sabendo que não vai ficar da maneira que você precisa. Porém, você tem que estar resguardado, sabendo o que você está fazendo, toda a cadeia ciente. Você não vai fazer isso sozinho. Olha, nós estamos precisando fazer uma batelada, por exemplo, de asfalto. Vou pegar um exemplo. Por quê? Época da eleição, precisa de asfalto. Tá bom, faz parte do processo. Parou, entregou, vamos voltar naquele equipamento, vamos fazer o que precisa. Então, onde a preditiva entra nisso? Eu vou monitorar uma periodicidade maior, eu vou diminuir a frequência, né? Então, assim, o que eu fazia por mês, eu vou fazer semanalmente ou 2 vezes por semana. Por quê? Porque eu preciso garantir que a empresa cumpra os seus compromissos. E a confiabilidade, a preditiva, está ali para isso, para ser esse apoio, sabendo o que está fazendo e chega no limite, ó, aqui não dá para passar. E aí sim, é por isso que eu digo da experiência. Quem está à frente da confiabilidade tem que ter voz. E a voz a gente conquista. Não como? Conquista de que forma? A experiência.
Então, você vai lá e faz, ó, aqui é o nosso limite. Se o gestor disser, não, eu assumo a responsabilidade, ok, como homem de preditivo, então se eu assinar aqui, bonitinho, você está assumindo a responsabilidade. A minha responsabilidade técnica é informar que não dá para operar dessa forma. Se o gestor assumir a responsabilidade, aí uma responsabilidade, ele como empresa tem todo o direito. Aí você recua, mas você tem que ir até o limite e impor a sua opinião e o seu conhecimento. É aí onde entra a experiência. Uma pessoa nova não vai bater de frente e dizer, olha, não pode operar. Mas quem tem experiência, quem já passou por várias coisas, tem capacidade de dizer, isso aqui não pode. Normalmente, o gestor ouve, mesmo que seja em prol de perder aquele compromisso, ou de adiar, o que dá para fazer então? E aí você elenca as possibilidades de mitigação para a empresa cumprir o compromisso, mas tudo dentro dos parâmetros de segurança, porque senão não vale a pena você estar ali, né? Perfeito. Falando bem sucinto aí, só para constar aqui, né, na nossa pauta, o que nós temos aí atualmente, né, de técnicas aí aplicáveis, né, na parte de monitoramento, né? Óbvio que nós temos lá das mais simples, vibração, termografia, análise de óleo, tantos outros que você pode mencionar. E o que você está enxergando que a gente vai começar a vivenciar, né? Por exemplo, com esses enormes bancos de dados agora, né? O que você enxerga como tendência também? Uma coisa que eu participei do Congresso da Abramal lá na Bahia, em Salvador, e eu vi uma tecnologia que me encantou muito, ultrassom usado na parte de lubrificação. Mas ele não é só para lubrificação, ele serve para inúmeras coisas. Então, essa é uma ferramenta que não era muito usada, mas que, na minha opinião, é uma ferramenta que ajuda muito. Inclusive, eu tenho relatos, né, que tem refinaria da Petrobras que já está usando. Eu fui lá, eu vi que está tendo uma economia assim de gasto com lubrificante absurdo, motores, né, a redução de queima de motores também foi tremenda, porque você lubrifica a quantidade necessária. Então, assim, é uma ferramenta extremamente boa, ela não te dá todas as informações, aí ela é associada à vibração. Quando você precisa de mais detalhes, você vai na vibração, aí você tem uma ferramenta para auxiliar. É muito interessante. As empresas estão caminhando nesse sentido, que realmente ajuda muito. Porque o método de lubrificação antigo, assim, é empírico, né? Você vai no tentativa e erro. Esse não. Ali você está vendo no ato da execução, está lubrificando, você já está vendo o resultado. Então, assim, é muito, muito interessante. E serve para outras coisas, né? Porque você está pegando o roçamento, por exemplo, um selo, por exemplo, né? Que está lá com um filme de lubrificante ruim na face, a face já não está com a mesma lubrificação, já está tendo um contato de face e tal, já é um ruído que você já consegue pegar no ultrassom, por exemplo, ou Talvez antes de equipamento. elevar uma temperatura, você já detecta, né? Exatamente. Então, assim, o ruído, você antecipa demais, né? Um evento de geração de calor, uma vibração mais elevada, né? Você antecipa muito, né? E você vai numa frequência muito mais alta, né? Então, é uma ferramenta que eu vejo muito boa. Tá bom. E aí, contudo, ainda falhas acontecem, né? E aí que entra, né, o segundo aspecto nosso, que é a análise de falha, né? Então, se você puder falar um pouquinho, né, na sua visão, o que é uma boa análise de falha, né? Se assim nós podemos dizer, né? Quais são aí os elementos para se estabelecer uma boa análise de falha, né? O que é uma análise de falha propriamente dita, né? E como que nós podemos tirar proveito daquilo que já aconteceu, né? O que talvez a lição mais importante, né? É que não ocorra, obviamente, novamente, né? E a sua visão aí sobre a análise de falhas, ô Paulo. Então, a análise de falha, ela passa por aquela cultura que eu comentei no início da nossa conversa. A base tem que estar no mesmo objetivo. Por quê? A análise de falha, ela começa na desmontagem do equipamento, naqueles elementos que você já começa a observar que estão trabalhando de forma diferente, um contato, um roçamento, ou seja, você tem que ter o conceito de como aquilo deveria estar funcionando. Então, por isso que é importante a base estar bem formada, porque aí você já começa com os elementos na desmontagem, antes da limpeza, antes de qualquer coisa, ali começa uma boa análise de falha. Então, quem for acompanhar, eu trabalhei com preditivo há um tempinho. O equipamento que saía, eu ficava em cima para entender o porquê. E um bom analista, aquela pessoa que quer realmente aprofundar, esse é o melhor momento. É na hora que ele está desmontando que você começa a entender o modo da falha, até você conseguir chegar na causa. Muitas vezes tem múltiplas causas, então você não consegue ter a causa única, a causa básica, mas você tem causas potenciais que podem levar a uma falha. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, o início de uma boa análise é na desmontagem, acompanhar
todo o processo de montagem, de peritagem, no campo, levantar todas as possibilidades e aí você ir eliminando, uma a uma. Tá. Agora, não aconteceu nada que exija uma análise de falha muito profunda, uma árvore de falha, um chical, alguma coisa Uhum. assim. 5 por quê? Resolve 80, 90% dos problemas no dia a dia. Tá. Uma coisa simples, Então, simples de fazer, que eu não consigo entender por que que as pessoas não têm essa cultura de fazer. Elimina muito problema. Se as pessoas tivessem noção de como a simples utilização, né, dos 5 porquês, que às vezes é 6, às vezes é 4, às vezes é 3, uhum. mas essa técnica, esse hábito, essa disciplina de você estar fazendo isso, ajuda muito, muito mesmo. Abre o horizonte de uma forma assim espetacular. Uhum. E precisa do quê? Da cultura. Entender o porquê que essa análise simples ela ajuda muito. Aqui na refinaria que eu aposentei, nós fizemos um relatório e eu inseri esse porquê no relatório. Então, o mecânico ele ia desmontando, ele já tinha que fazer essa para não sei, não tem problema. Chama que a gente vai fazer junto, mas você precisa entender o porquê que você está fazendo, porque ele te ajuda. Tem um caso curioso, rapidinho, tinha um acoplamento de engrenagem que o pessoal tirou, só que era o equipamento de lóbulos que ele operava intermitentemente. E aí soltou o parafuso de fixação do cubo no eixo, tal, e o pessoal queria aumentar mais a folga, estava com um centésimo de folga, queria aumentar mais. Aí me chamou, seu professor, acha, vamos aumentar a folga? Eu falei, para mim, o acoplamento está até novinho, bonito. Só que já estava com os dentes desgastados. Eu perguntei para eles, por que vocês tiraram esse cubo? Ah, nós tiramos porque estava fazendo muito barulho e tal. O pessoal da preditiva falou que estava vibrando muito. Tá, então vamos fazer. Vocês estão perguntando se precisa, se vocês podem aumentar a folga. Vamos avaliar. Por que que o acoplamento falhou? Falhou porque ele ficou batendo. Por que que ele ficou batendo? Ah, porque soltou o parafuso. Por que que o parafuso soltou? Ah, porque foi mal fixado. Só mal fixado? Ou a vibração foi grande e ele soltou, ou o torque foi maior do que ele estava projetado para segurar. Uhum. E a chaveta? A chaveta está comida só de um lado. Por quê? Pelo sentido de rotação. Então ele dava pancada, foi desgastando a chaveta. Se aumentar a folga, o que vai acontecer? Ah, vai piorar. Então o que que nós temos que fazer? A mãe está com interferência, mas lá é difícil. Tá bom, lá é difícil. Então o que que a gente faz para ajudar? Ah, dá para levar o indutor, a gente aquece lá no local e coloca. Então você vê as pessoas sem saber para facilitar a atividade dela Uhum. e aumentar uma folga, sendo que na realidade o que precisava era colocar uma interferência. Você vê uma coisa simples, uma meia dúzia de perguntas. As próprias pessoas chegaram a essa conclusão. Então, quando eu falo de cultura, é isso. Eu estou pegando um trabalho simples, só que era um trabalho reincidente. Cada mês, 2 meses, estava ali. Por quê? Porque ninguém parou para fazer uma essa análise simples. Por isso que eu falo, confiabilidade dá para fazer com simplicidade. Dá para fazer, tendo esses elementos, tendo essa cultura, tendo essa percepção e tendo alguém para estar fomentando isso. Então, assim, análise de falha é extremamente importante, mas esse 5 porquê, Ronaldo, ele muda a cabeça do mecânico e abre assim um leque absurdo. Você tirou da minha língua, né? Eu tava para te perguntar exatamente isso, né? Se você tem alguma metodologia que você gosta mais, né? Seja pela simplicidade ou pela eficácia, né? Ou pela aplicabilidade. A gente tem várias, né, ferramentas aí, e São talvez várias então mais ferramentas. simples para começar alguma coisa, né? Para falar, olha, se você não fez nem isso, cara, então é difícil conversar, né? Porque as outras ferramentas, elas vão demandar, muitas vezes, um grupo multidisciplinar. Uhum. Você vai fazer um Chicago, vai ter que envolver operação, muitas vezes, outras disciplinas. O 5 por que não? É você e o equipamento ali, vocês dois. Você está ali, você começa a buscar o conceito, você vai ler, pega uma literatura que fala de alguma coisa, enfim. Isso instiga a pessoa a querer entender também, sabe? Por isso que eu gosto dessa simplicidade, né? Não que o mais complexo não se aplica, ele Não, se aplica, mas entendo, o é óbvio. simples, ele resolve 80, Sim, 90% do nosso problema. sim, sim. 80-20, né? A regra do Sim, exatamente, exatamente, é isso do mesmo. E eu Pareto. vou falar para você, Ronaldo, eu já tive várias experiências que o 5 porque ajudou muito, É, muito mesmo. Já perfeito. participei da análise mais complexa, que você tem que ir É no óbvio, é fornecedor óbvio. e tal. Sim, faz parte, mas o 5 porque no dia a dia, que nem feijão com arroz. Tá. Bom demais. Ô, Paulo, e como que a gente transforma, né, uma análise de falha em uma ação prática para evitar falhas no futuro mesmo, né? Como que é isso, como que a gente pode tirar isso de direção? A gente cria um procedimento, a gente faz lá, né, erros que aprendeu, como que a gente pode
aproveitar esse ocorrido. Eu já tive essa experiência também, né? Às vezes parece, pô, mas você já teve já, porque são muitos anos de estrada. Uma coisa que eu achei que, assim, tem várias maneiras de você poder aproveitar esse aprendizado, mas a maneira que eu achei mais integrada, mais eficiente, foi você pegar, reunir as pessoas e conversar sobre o assunto. Ó, tivemos esse problema assim, 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 e aí você nivela para todo mundo as informações. E no início dos anos 2000, nós fizemos um trabalho, um colega até que aposentou, a gente estava com um número de reservistas um pouco alto e número de equipamento em carteira. E aí nós fomos desafiados a diminuir isso. O que que nós fizemos? Nada de altas tecnologias, nós simplesmente levantamos todas as informações, o porquê que está acontecendo, e reuniu nesse momento somente a liderança, então todo mundo que estava envolvido na execução, na liderança, supervisão, os técnicos do dia a dia, a gente fazia uma reunião quinzenal, discutir equipamento por equipamento, por que falhou, qual foi o modo de falha. Eu vou falar para você, o número de equipamento de carteira caiu 80, 90%, só que não foi pontual, ele ficou estabilizado, porque nós mantivemos a prática. Então, quando você compartilha as dificuldades, você compartilha o erro e os acertos, mas o erro ele ensina muito mais. Quando você compartilha, as pessoas à sua volta começam a agir diferente, começam a ver outros pontos que às vezes você não está. Eu gosto muito desse compartilhamento. Então, ter reuniões periódicas, conversando sobre as falhas que houveram, as análises que foram feitas, você dividindo isso com a equipe, eu acho um caminho sensacional. Perfeito. Entrando na reta final, né, Paulo, do que nós propomos aí, grosso modo, a gente acabou abordando alguns aspectos, óbvio que não na profundidade demandada por todos, né, enfim, a gente sempre deixa um gostinho de quero mais. Entrando aí na reta final, falar um pouquinho, então, sobre o impacto, né, da operação na confiabilidade, né, então, quais são aí as práticas operacionais que a gente pode falar, né, que mais comprometem a confiabilidade? Eu tenho alguma coisa já, né, que eu vivencio, questão de parada, partida frequente, sobrecarga, operação fora do ponto ideal de cada equipamento, enfim. Mas eu queria, obviamente, a sua visão de especialista aí no assunto, né? O que você entende que a operação acaba interferindo mais? O primeiro ponto, né, na área operacional, a operação tem que conhecer o que ela está operando. Então, por exemplo, eu vou partir uma bomba. O operador tem que saber que ele tem que inventar essa bomba, ele tem que saber que ele não pode partir com a sucção fechada. Parece básico, mas não é tão básico assim, né? Isso acontecer no dia de hoje. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo da influência da operação na confiabilidade é a operação se preocupar em conhecer os equipamentos que estão sob a responsabilidade dela. Então, a operação é o dono do ativo, né? A manutenção vai lá para dar o suporte, né? Fazer o serviço, fazer a consultoria. Então, eu sempre pensei e sempre agi dessa forma. Equipamentos que eram críticos, que precisavam partir, eu sempre estava junto. Procurava estar junto. Porque às vezes parte no horário que você não está, né? Mas sempre procurei estar junto. Por quê? Para ter uma visão da manutenção. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho muito importante, que nós tivemos essa experiência positiva, é estar ministrando treinamento para operação. Falando de custo, quanto custa um selo? E quando você fala o valor de um selo mecânico, por exemplo, o camarada pensa 10 vezes, caramba, tudo isso? Pois é, isso é só o custo do material. E o custo da mão de obra, o custo seu para liberar, o risco operacional de CMS, muitas vezes um hidrocarboneto de refinaria, com certeza é hidrocarboneto, na maioria das vezes, mas às vezes é hidrocarboneto quente, que não é muito simples de você liberar. Então, nós já fizemos vários treinamentos com a equipe de operação, mostrando as dificuldades que a gente tem, mostrando para eles o outro lado. E eu penso que essa troca de experiência, essa conversa entre manutenção, operação e também suprimentos, não podemos esquecer, né? Porque comprar também tem o seu valor e não podemos pensar só no valor financeiro, né? Temos que pensar que tenho que comprar aquilo que realmente atende à necessidade, né? Então, a parte de suprimento também é importante, mas assim, no dia a dia, de manter o equipamento em condições operacionais, a operação tem que conhecer e tem que ter a confiança na equipe de manutenção. Tem que ter essa sinergia, porque se não tiver, um vai dizer que o outro conserta mal e o outro vai dizer que você opera mal. E aí fica duas equipes separadas. E para mim, a confiabilidade passa por isso. As duas têm que estar com a mesma sinergia, com o mesmo objetivo. Então, isso é fundamental. Não buscar culpado. Né? Exatamente. Então, você não pode buscar culpado. Você tem que buscar solução e entender a causa de uma falha de um selo vazando, por exemplo, e aí você vai ver que mudou uma carga ou que o operador precisou fazer uma manobra que ele acabou vazando. Tá bom, como é que a gente faz? Pega esses erros
e pôr no procedimento. Deixa Perfeito. escrito, registro, para que não aconteça novamente, porque senão vai ser reincidente. Então, isso tem que ficar registrado. Acho que uma maneira de você estar passando a experiência ali no dia a dia no campo é estar registrando tudo isso, né? E a Petrobras tem essa política de estar sempre reavaliando os procedimentos, né? Eu já participei de várias reavaliações e muitas reavaliações em função de falhas que ocorreram, de erros, de melhoria que você consegue, às vezes, perceber no campo. E aí você vai lá, propõe com o coordenador de produção, conversa com ele, aí senta, faz, né, uma adaptação. Eu acho que é um caminho mais adequado para a gente estar envolvendo a operação. Ô Paulo, se você pudesse fazer o seu conhecimento, uma abordagem sobre aquele critério de manutenção baseada, né, em condições. O que você enxerga em relação, principalmente, né, aqui tem muito, né, o pessoal que acompanha a gente aqui, tem muito pessoal que opera estritamente o que o OM recomenda, o tempo, né, de intervenção, de substituição, de inspeção, que seja. E como que você entende uma empresa que está, um gestor que está querendo avançar um pouco nesse sentido? Qual que é a divergência que existe? Obviamente que a gente está falando de custos, muitas vezes, né? De interesses mútuos. Como que você enxerga essa zona, todo esse cenário do ponto de vista do cliente, do OM, do gestor, até onde que vão as responsabilidades, o que tem que ficar atento? Eu queria que você desse uma visão aí geral sobre esse aspecto. Eu penso assim, tem alguns equipamentos que você tem que fazer preventivo, não tem jeito, que é baseado no orímetro. Compressores de ar, né, tem todo um procedimento a ser seguido. Equipamentos de combate à emergência, combate a incêndio, você tem lá algumas regras que é normalizada, não tem como, né, você tem que fazer. Mas no dia a dia, a preditiva, por isso que é importante ter essa cultura, a equipe de acompanhamento, ela vai levar o equipamento até o limite do que começa a ser perigoso. Então, se é bom, vamos pegar um caso de um rolamento. O rolamento dura quanto? Dura infinitamente, desde que eu mantenha uma lubrificação bem feita, eu mantenha as condições originais do equipamento, enfim, desde que eu tenha um ambiente propício para ele não falhar. Ok, se eu estou acompanhando, ele começa a dar características de defeitos, eu vou acompanhar esses defeitos até chegar no nível em que eu tenho que intervir, porque aí já começa a ficar perigoso. Então, a preditiva, ela funciona como um balizador. Eu penso assim, a preditiva é aquele que é o guardião da confiabilidade no dia a dia, da parte dos equipamentos rotativos. Preditiva acompanha, por isso que nós temos que ter os critérios e pessoas capacitadas, porque você vai esticar o máximo que der, porque senão fica fácil, não. Começou a vibrar, tira. Daqui a pouco nós estamos fazendo corretivo. Então, nós temos que ter os equipamentos que são normativos, não tem como fugir. Esses que eu falei, não tem como fugir. Mas os equipamentos de processo normais, você acompanha. Parada de grandes, quando para uma unidade, você vai mexer em grandes máquinas, você levanta todo o histórico. Você não abre uma turbina de grandes máquinas toda parada. Por quê? Porque você monitora, você sabe qual é a condição. Mas aí o usuário, ele tem como, numa eventual discussão, ele tiver o histórico, se ele tiver embasamento, né? Ele consegue mostrar isso e, eventualmente, né, atestar, olha, não é necessário, né? Exatamente. Existe esse diálogo entre as partes? Você tem uma vivência sobre isso? Quando você está planejando uma parada grande, tem esse diálogo. Tanto é que, normalmente, é deslocado pessoas de todas as disciplinas para compor equipe de planejamento. E já levanta todas as ordens, né, as OMs que estão abertas, tal, para aqueles equipamentos, né, ordem de manutenção, e você já aproveita em muitos momentos coisas que só pode fazer em parada, obviamente, né? Nem tudo é só em parada, mas aquilo que só pode fazer em parada, aí você faz só na parada. E tem coisas que você está acompanhando e não tem necessidade. Nós já ficamos com equipamento, uma turbina de um tubo gerador, 20 anos sem abrir. Só que era feito com acompanhamento. Um acompanhamento criterioso, rigoroso. Então, a gente não abria as mancais muitas vezes para dar uma inspecionada, estava assim, abria a máquina para ver paletamento. Não, por quê? Porque tinha o controle. Então, tinha controle, uma turbina de contrapressão, controlava. Então, assim, você tinha os parâmetros que te davam segurança de dizer, olha, essa máquina não precisa abrir. Ficar 20 anos sem abrir um equipamento é muito tempo. Mas quando você tem um bom monitoramento, é possível. Perfeito. Então, acho que o limite é esse, é o acompanhamento.
É a Tá. base de tudo. Bom, aí para caminhar para o encerramento, né? Se você tivesse, né, pudesse aí dar uma dica definitiva para quem quer aumentar a confiabilidade aí dos seus ativos aí, qual seria, Paulo? Investir na base. Na base, né? A base. Da causa. Implantar os 5 porquê. Tá. Mostrar, não é só implantar com uma ditadura, é mostrar o porquê que é importante. Pegar exemplos práticos. Olha, tá vendo isso aqui? Como eu fiz nesse exemplo que eu passei para você, do simples acoplamento, que as pessoas Sim, vão sim. tomar um direcionamento totalmente equivocado. É uma coisa simples, mas as coisas simples te dão um horizonte, te abrem a mente para você pensar mais lá na frente. Às vezes o óbvio precisa ser dito. O Pelo óbvio menos precisa nos ser dias dito. de hoje, né? Que todo mundo está querendo saber de tudo, né? Todo mundo é especialista de tudo Exatamente. E às vezes esquece do óbvio. É. Então, assim, a dica que eu daria para quem quer fazer confiabilidade, primeiro, focar na cultura de confiabilidade, na execução, na liderança de nível médio, na liderança média ali, a supervisão, os coordenadores, porque eles vão ser cobrados somente por prazo. E muitas vezes, quem está executando quer fazer, mas não tem o respaldo de quem, o supervisor imediato. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, ter a disciplina de estar registrando tudo, de estar levantando esses dados e de estar, com esses dados coletados, fazendo essa abordagem de discutir as falhas, mostrar onde estão os erros e redirecionando muitos procedimentos, que hoje as empresas, a grande maioria, tem tudo procedimentado. Então, vamos alterar o procedimento, vamos fazer melhorias contínuas, rodar o PDCA, né? Toda intervenção é um PDCA que você está rodando. Toda intervenção você está checando se aquilo que você fez ficou bom, vazou um selo, analisa, abre o selo, faz uma boa análise, chama o fabricante, troca ideia. Então, assim, não se incomodar, não se acomodar com aquilo que está dando errado e você acha que o errado está certo. Acaba virando paisagem, né? Aquilo que o erro acaba sendo normal, né? Nós não podemos nos dar o privilégio de achar que o erro está certo, só porque está errando toda hora, o equipamento está quebrando constantemente, é assim mesmo. Não, não é assim. Tem algo diferente. O equipamento não é feito para quebrar a cada 3 meses ou todo ano. O equipamento é feito para rodar, segundo a norma, no mínimo 3 anos, né? O selo é para rodar 3 anos. Se não está operando 3 anos, por quê? Por que eu estou tendo um custo num tempo menor? Pode ser que eu não consiga resolver. Sim, a solução às vezes não é rápida, mas quando eu entendo o porquê, eu já posso tomar outras ações, às vezes uma ação mitigadora, às vezes uma pequena melhoria já me dá um pouco mais de vida útil. Então, assim, minha dica, né, para a gente finalizar, cultura, fazer esse bate-papo, registro com qualidade, então ter um relatório bem feito, com as informações que são necessárias para fazer ter um bom banco de dados, né, e criar um banco de dados confiável, que você vai trabalhar em cima de informação. Se a informação não for confiável, a sua decisão também não vai ser confiável, não vai ser adequada. Então, assim, são os principais pilares, né? Depois você investe em tecnologia, uma série de ferramentas que estão disponíveis. Mas se você não tiver o básico, você vai investir e vai ficar frustrado, porque o resultado não vai ser aquilo que você está esperando. Perfeito. Dica de ouro. Dica de ouro. Volta, back to base, né? Ô, Paulo, eu acho que, não sei, né? Alguma coisa que você não falou, que você gostaria de falar, pra gente encerrar? Não, acho que basicamente é isso. O que eu gostaria de deixar como um alerta para as pessoas que estão, principalmente quem está iniciando, não sejam acomodados. Se incomodem com o erro. Busquem conhecimento, busquem entender o porquê que as coisas acontecem. Tente entender o conceito dos equipamentos. Quando você tem um conceito, você consegue ter uma visão diferenciada do normal, do comum. Eu acho que a dica principal é ter o conceito de como as coisas funcionam. Esse para mim, é o maior diferencial. O seu leque de opções de análise abre assim de uma forma exponencial. Então, conhecer o conceito, ter o conceito de como as coisas funcionam, para mim é um ponto-chave fundamental. Perfeito, Paulo. Nós tivemos um probleminha técnico nesse aqui, que seria a primeira live, né? Que costuma ser esse quadro aqui. Mas, enfim, tivemos aqui um problema, não foi possível a gente fazer isso aí de forma ao vivo. Já peço desculpa também para o Paulo, para todo mundo, né? A gente vai tentar trazer aí de novo uma nova oportunidade, a gente comunica a vocês, tá? Mas de qualquer forma a gente achou por bem aí, o Paulo, agradeço de novo por bem manter esse encontro aqui, pra gente fazer um papo introdutório e reaproveitar, né, essa janela de oportunidade que surgiu. Em nome de todo mundo da Turma EVAP, eu agradeço aí a sua disposição, tá? Eu que agradeço a possibilidade. Desculpe aí de novo o tumulto aí de não ter conseguido fazer a nossa live, né? Já fica com o convite para uma próxima, né? A gente tentar organizar isso aí, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal,
o contato do Paulo, quem quiser seguir ele lá, mandar algum e-mail, entrar em contato, tá? Fique à vontade. Ô, Fica à Paulo, tá sempre vontade, à disposição. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma ideia aí, quiser compartilhar conosco, será um prazer, tá bom? com Obrigado certeza. e boa noite aí. Boa noite. Eu que agradeço.